Coisa, inclusive, livros adultos para senhores. Era uma literatura erótica mesmo. Aí eles foram proibidos, já eram proibidos. Nessa época já era proibido. Depois da Inconfidência Mineira. Então a pessoa que, quando descobrisse, né, quem foi que escreveu o Pasquins, a pessoa ia presa. No caso aqui, estava dizendo que Escravizaura era uma obra proibitiva. Era uma obra imoral, né? Era uma obra safada. Pra que vai publicar isso? Sejam bem-vindos a mais um Crônica Carioca. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. É o primeiro que é gravado em 2026. É uma reformulação também, porque até o ano passado o canal não tinha esse retorno, né, de inscritos que tá tendo agora, essa repercussão que tá tendo agora também. E aí, para recomeçar, eu tinha que trazer, obviamente, as minhas amigas sincericidas, Moira e Vânia, do Sincericídio Literário. Oi. Sejam bem-vindas mais uma vez. Já são de casa mesmo. Já, obrigada por receber a gente, né? De novo. Imagina, vocês já são de casa. E hoje a gente vai falar de novo sobre livros, né? A gente já tem um episódio gravado sobre... Eu lembro que era Jane Austen e uma outra coisa, que era José de Alencar, não é? A gente fala de e tudo mais um misturado. monte de coisa. Na verdade a gente começou, fez até um esqueminha pra falar, mas aí o negócio descambou, ficou animado e... Mas o legal é assim. Exato. Eu acho que o assunto era até romantismo, né? Isso. Era romantismo, é verdade. O período de ficção, romantismo, né? No Brasil. Isso. A gente tá aqui até hoje. A gente tá no mesmo hoje lugar. A gente Estamos provavelmente... no segundo reinado do mesmo lugar. Exatamente. Exato. Então hoje a gente vai falar também sobre literatura, mas sobre uma empresa que foi muito importante aqui no Brasil, que foi a Editora Garnier. Editora e depois livraria. Ela funcionou na Rua do Ouvidor. Eu tenho algumas imagens ali também, que se você quiser colocar já... Roger. Essa daí, esse foi um dos primeiros anúncios que eles faziam. E aí eles colocavam assim, livros franceses, portugueses, ingleses, italianos, encarrega-se de qualquer comissão de livros. Eles imprimiam muita coisa, né? Fazemos qualquer negócio. Né? Inclusive nessa época, só para assim, a gente se ambientar, né? Demorou muito para que os livros chegassem aqui ao Brasil, porque a imprensa ela era proibida. Né? Ela chegou depois com a abertura dos portos, né? 1808. E aqui a gente está falando de meados do século XIX. Então esses livros eles vinham da França. Né? Quem foi o criador dessa editora? Ele se chamava Baptiste Louis Garnier, que era de uma família de livreiros, né? Que era a família Garnier, que já fazia isso na França, né? Então ele já chegou aqui com bastante coisa. Trouxe alguns livros, né, em francês, tinha alguns em alemão também. Machado de Assis já trabalhou também, porque pode passar aí, Roger? Inclusive o Machado, ele foi revisor, né? Foi revisor. Revisor da Garnier. Teve algumas obras também publicadas. Aí eu já fico pensando o seguinte... Ele teve a Revista Popular, essa foi a primeira publicação que eles fizeram. O linguajar do Machadinho, que a gente sempre fala, né, Moira, lá no nosso canal, é um linguajar muito rebuscado. Então você imagina o Machadinho como revisor e editor... O que ele não devia pegar, assim, aquele coisa assim, peraí, deixa eu pegar o dicionário. Não, e também nessa época tinha assim, aquela coisa de vamos publicar qualquer coisa, né? Porque se a gente tem um princípio, praticamente não tinha concorrente, né? Porque existia uma outra livraria, mas não tinha uma outra editora. Então eles faziam qualquer coisa, inclusive livros adultos para senhores, né? E esses livros, eu consegui pegar um trechinho, né, de um artigo, e era assim, um negócio totalmente rebuscado também, sabe? Seria uma literatura erótica, que se diz, que hoje seria isso, né? Seria uma literatura erótica mesmo. Mas totalmente vanilla pros... Total. Se a gente for comparar comparação de hoje, porque né? era assim, eles contavam histórias de mulheres, né, basicamente, todos tinham títulos de mulheres, né, assim como depois quando chegou essa coisa do filme, do cinema, também foi assim, e aí eram cortesãs, né, eram mulheres que estavam mais envolvidas já nessa vida de luxúria, mas era um negócio totalmente poetizado. Eu não sei se a Garnier em si faria isso aqui no Brasil. Não, eu digo assim, no sentido de que esse tipo de literatura masculina tinha umas bem pesadas. E muitas até com ilustrações. Isso. Porque aí quando porque as mulheres não podiam comprar, óbvio, esse tipo, né? Elas esperavam que alguém da família comprasse, tipo um irmão, um pai, e colocava na estante da casa e ela furtivamente ia lá olhar e levar para o quarto para ver debaixo da coberta.
E algumas tinham ilustrações. Porque naquela época a mulher não via homem pelado, né? A gente tem que lembrar que ainda estamos na época que o sexo era feito pelo buraquinho do lençol. Então, quando elas viam assim umas mulheres de perna arreganhada, oh, meu Deus do céu! Porque nem espelho, né? Nem usava espelhinho. Não, de jeito nenhum. Si, né? Não. De jeito nenhum. Então, foi uma inovação. E eles até dizem que aqui no Brasil, a literatura para cavalheiros, ela era vendida de forma mais aberta do que em Paris. Sim. E você vê. Muitos livros que eram proibidos na França aqui eram vendidos livremente. Mas isso nem me espantou muito, porque eu acho que cada lugar com a sua censura. Sim. Né? Então. Pode passar a próxima aí, Roger? Essa foi a revista popular. Foi a primeira publicação. Né? Era o índice da revista, porque não tem a capa. Isso eu tirei da hemeroteca, né? Da Biblioteca Nacional. E aí depois virou o Jornal das Famílias. E aí era que vinham os romances, né? Eram os folhetins, eram publicados aí também. Em capítulos ou inteiros? Em capítulos. A José de Alencar escreveu pro Jornal das Famílias. O Machado de Assis também. Bernardo Guimarães. Bem, o Escravizaura começou a sair já no Globo. Mas também saiu. Mas aí foi lugares. depois. Porque antes disso, né, a literatura, ela vinha. Você tinha os pasquins. Né, os pasquins, porque a gente tá falando aqui de uma população que era a grande maioria de analfabetos. Então você pregava pasquins, né, em paredes ou colocava ali em postes e as pessoas replicavam aquilo. Quem sabia ler, né, alguém lia ali em voz alta e você replicava. Só que começou como um pasquim de aviso. Depois começou um pasquim de repúdio, aí foi para um pasquim de deboche, né? Inclusive a editora Chão, ela tem um livro muito legal que fala disso, chama o pasquim de Calambau, eu acho, que fala lá de Minas Gerais, que foi depois da Inconfidência Mineira, que era um pasquim que acusava, né, uma das pessoas que foi envolvida ali na Inconfidência Mineira. E nessa muito época legal. também eu já colocava tipo charges nesses pasquins. Não, ainda não. Era só texto. Era só texto. Aí eles foram proibidos, já eram proibidos. Nessa época já era proibido, depois da Inconfidência Mineira. Então a pessoa que, quando descobrisse, né, quem foi que escreveu o pasquim, a pessoa ia presa. Aí depois começou assim, né? O romance ele começou a ser escrito em folhetim também. Porque o jornal era pra família, que era um negócio grande, era um negócio que durava muito tempo também, né? Não era o jornal que a gente tem hoje de todo dia. Era 15 em 15, né? Isso, era quinzenal. Então, devia você pensar que você esperava 15 dias pra ver a continuação daquela história. E as pessoas iam Nessa época também as mulheres elas já frequentavam confeitarias, cafés, né? Então eles se encontravam para debater, para trocar, né? Algumas ali. Mas é igual a gente faz, né? Hoje com capítulo de série, né? Você viu o capítulo de série? Exato. Apesar que eu não sou muito adepta dessa coisa dos streamings liberarem capítulo uma vez por semana. Porque a gente ficou muito acostumada com a maratonar, né? A coisa do diário, pelo menos, né? Agora, com negócio de maratonar... Eu já prefiro esperar. Porque acabar tudo. Eu prefiro. Não, eu prefiro assim eu prefiro ou que solte um por semana. Jura? Eu prefiro. Porque esse negócio de assistir todo dia, pra mim, não funciona, que eu fico ansioso, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas eu fico mais ansiosa esperando semanal. Não, mas olha só, eu acho que assim, eu saber que já vem, pelo menos já me acalma. Olha só, a gente pegou, sem querer, a gente pegou o seriado The Pitt. Nada a ver com o assunto de hoje, mas... The Pitt? É um IAR. Lembra aquele IAR lá da década de hospital. Até ganhou prêmio agora. Drama hospitalar. Inclusive, aquele que era estagiário no IAR, agora é o médico principal do The Pitt. Mas é a mesma coisa dentro de um pronto-socorro. Tá. E a série, ela é o plantão, acho que de 12 horas, então são 12, ou de 15 horas, então é um episódio por hora, igual aquele 24 horas. Aquele seriado me dava uma dor de cabeça danada, porque é um desespero, né? Então, cada episódio é 1 hora do plantão. Então você leva a temporada inteira para passar um plantão com eles. Quando a gente descobriu, já era famoso, a gente não tinha visto, a gente viramos. Em 2, 3 dias a gente viu todo, e é muito legal. Agora, e aí lançaram a segunda temporada. Vamos ver. Só tem um. E é um por semana. É um por semana. E aí, quando chegou agora na 5ª hora,
ainda está discutindo o plot da primeira hora. Porque é durante o plantão, sabe? Aí você já nem lembra mais. Por que essa pessoa tá doente? Por que essa pessoa ainda não saiu para dar a entrevista que ela tinha que dar? Esse é o problema, porque você, que... com a nossa vida agitada, a gente coloca muita informação na cabeça de N coisas, do trabalho, da família e de outros filmes. Então você acaba assim, como é que terminou mesmo o capítulo passado? Eu não lembro direito. Esqueceu. Então, se for uma série que são plots fechados por episódio, tudo bem. Mas essa que é uma sequência, é difícil assistir um por semana. Verdade. Sabe? Realmente a gente precisa de umas cenas dos capítulos anteriores. É verdade. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tá para conversar lá no nosso podcast, que é o Sincericídio Literário. Vocês estão convidados a nos seguir, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o clube de livros. Exatamente. E essa coisa da gente... o ritmo dos livros, né? Porque tá tendo uma caída grande na venda de romance de época. E isso eu acredito que é por causa do ritmo da história. A gente está muito viciado nas histórias aventuras. Inclusive, eu mesmo, volta e meia, estou falando de uma série que eu estou lendo, que é da Rebecca Yarros, que aquela série é uma droga, no bom sentido, viciante. E é muita aventura, porque você luta e treina, e voa no dragão, e dá beijo na boca, e sofre... Então, é um turbilhão. Não, com certeza, mas é um turbilhão. E no romance de época dá aquela quebrada, né? Porque você tem que acompanhar o ritmo da época. Sim. Então, assim, a gente já tá viciado na adrenalina, de um modo geral. Não, e você sabe que isso funciona também para filme, né? A Netflix mesmo, ela tem uns contratos lá, quando ela vai fazer, né, contrato com as produtoras, ela coloca que o que for mais impactante tem que acontecer já nos primeiros minutos do primeiro episódio. Pra segurar a pessoa. Aí depois a série cai, aí vai subindo e descendo. Essa coisa de começar devagarzinho pra ir esquentando, que nem ferro, não tá dando mais certo. Porque a gente tá acostumado com a dopamina. Exatamente. Eu fico um pouco assim também quando eu tô lendo muito livro... livro que não é ficção, né? Que às vezes você tá ali, muita descrição e tal... E às vezes me cansa um pouco. Aí eu pego uma ficção menorzinha assim pra passar mais rápido, pra ver se dá um gás mesmo. Exato. Mas isso é um tique nervoso, um problema dessa geração TikTok, Reels, Exato, Shorts. Que tudo tem que ser rápido, né? Eu não esqueço um dia que tava uma amiga minha mostrando pra filha dela um vídeo, né? Ela, não, olha aqui, tem esse vídeo aqui explicativo. Ela, não, credo, que isso? Tem 3 minutos, vídeo enorme. Gente, olha que loucura. 3 minutos. A pessoa não consegue ficar parada na frente do celular por 3 minutos. Não consegue. Não. E até essa coisa do nosso podcast, que às vezes chega a ter 1 hora de duração. Às vezes? É porque a gente tem muita coisa pra falar, né, amor? Não, vou te falar, 90% das vezes a gente começa dizendo, olha, meia hora a gente mata o assunto. 20 minutos. A gente não tem assunto pra 1 hora. Aí 2 horas. 2 horas. Pois é. Se for live, então, a gente não consegue sair. Mas aí o que acontece? Eu já ouvi de algumas pessoas falando assim, mas o podcast de vocês eu tenho que ver os capítulos. Porque 1 hora eu não aguento. Eu fico, mas... Sei lá, de repente 1 hora você não vê um filme, quando você vai no cinema ou qualquer coisa assim. Mas falam isso pra mim também, que o vídeo é 20 minutos, geralmente, 15, 20 minutos. Olha aí. Falam isso também. Isso é que ruim, né? E você vê que acho. Eu vejo na minha casa que eu tenho um filho adolescente. Os da Vânia já são grandes e quando eles eram adolescentes, que entra nessa fase de ler, não tinha ainda essa loucura de streaming, do imediatismo. Não. De redes sociais e tal. Então, os da Vânia pegavam livro com muito mais facilidade do que o meu. Sim. O meu filho, para pegar livro,
foram anos ali, sabe? Falou, olha que bacana esse livro. Que capa bonita, quer não? Até que um dia ele aceitou, e aí, mas ficou com aquilo pela casa, sei lá, Diário de um Banana. Ah, tá. Que também tem um monte de figurinha, né, e tal, mas ficou com aquilo pela casa um tempão. Ai, queria ler o segundo, olha, imediatamente você compra o segundo, né? Hoje ele consegue ler, mas é difícil. É uma coisa difícil para ele, porque o apelo do imediato no telefone é muito maior. Verdade. E aí, se a gente volta aí no nossa fonte de pesquisa para hoje, né? Então, os livros tinham menos apelo. Tudo bem, tinha esse para cavaleiros, né? Que a gente sabe que tinha umas coisas picantes. Mas isso tem apelo até hoje. Com certeza. Tem. Mas a gente falou isso no outro Mas podcast. assim, a edição em si, né? Se a gente olha um livro desse, com uma capa colorida, com um monte de gravura dentro colorida e tudo mais, mesmo aquela pessoa que não tem o costume de ler um livro de 200, 300 páginas, acaba ficando encantado, porque tem o chamariz da cor, tem o chamariz das gravuras. Naquela época, as capas eram de uma cor só, né, com aquela letra em prateado ou dourado. Isso. Né? Difícil, Ficava lindo na estante, né, na hora de arrumar, uma estante meio que a Bela e a Fera, né, aquela coisa maravilhosa, mas não era só texto. A identificação era na lombada, né? Não era na capa. Essa coisa que a gente tem hoje de capa não havia. Era o papel decorado. Aquele marmorizado ou papel liso, e você tinha só a lombada, às vezes, a maioria das vezes, né, feita em couro, com letras douradas e tal, porque o que importava era ver a lombada. A gente hoje que tem essa cultura da capa, né? Mas é que antigamente... Aqui, acho que tem... Pode passar, Roger. Eu acho que tem uma foto dela dentro. Aqui, ó. Se você reparar, eu tava reparando ontem. Não tem nenhum livro exposto assim, ó. Por exemplo, esse livro aqui. capa. Assim, como fica hoje, né? É só lombada. Mas só fica olha na só que lombada. interessante, pelo nosso histórico, a Garnier criou essa coisa do livro à disposição do leitor então, poder manipular. Mas é porque virou um clube. Né? Porque era uma livraria, as pessoas não saíam de lá. Elas começaram a ir, muita coisa acontecia dentro da livraria. Pensar, Tanto que ele colocou... né? Exato. Não tinha... No começo não era assim, essa foto já é de quando foi transformada. A primeira vez que eu vi, eu achei que fosse um banco alto. Isso, e esse aqui é a primeira versão, porque depois eles ainda tiram e colocam aqueles... Não, eram banquinhos mesmo, assim, que cabiam mais de uma pessoa. Tipo banco de praça, assim. Exato. Então, eram umas saletinhas pra você conversar. Eu lembro que a gente tava falando no telefone, eu falei, mas era igual um bar. Isso, então, pra era mim, essa tem foto. cara de farmácia, de boticário. Mas era, né? Vendia perfume, vendia exato, charuto. começou vendendo isso. Assim, vendia coisas boas, né? Perfume, charuto, livro. Só faltava chocolate, né? Porque eu acho que aqui nessa fase já era a editora. Porque quando começou como livraria, vendia essas outras coisas que ela falou, né? Vendia coisa de cabelo. Tem um sebo aqui no Largo de São Francisco que ainda é assim, com essas estantes maravilhosas. Olha. Eu acho que ele é meio que a vitrine do sebo mesmo, porque a loja do lado que é o sebo que tá com tudo, assim. Mas aí, então, essa ideia de você ter um bar de livro, nossa, já até pensei aqui um plot de um romance que é, né, o bar de livros. Imagina que maravilhoso, você chega lá pro bartender, tudo de sangue cheio, peraí, lê isso aqui. Vou misturar aqui pra você ler. A própria Academia Brasileira de Letras começou assim, né? Num bar de livros, né? Começou assim, até depois se formar. E aí tem a última imagem, Roger, que é o... essa é a frente, né? Hoje. A fachada. A fachada fica ali perto da... Ficava, né? Antigamente. Ainda fica essa fachada. Ali perto da Rua do Carmo. Mas ali descendo pra parte onde ficam os restaurantes ali da Rua do Ouvidor. O centro histórico essa do última, Rio... se quiser voltar pra logo... o centro histórico do Rio me dá muita pena. Porque demais. Ele muito abandonado, né? Muito abandonado. Depois do Flango Flito, então, aí mesmo que E essa tudo largado. rua, então, era um ícone de tudo, né? Porque tinha a livraria, tinha os alfaiates, joalheiros. É uma rua importantíssima e ela está absolutamente abandonada. Tá abandonada. Eu lembro que eu ia na época na Saraiva,
Aquela Saraiva Mega que tinha 3 andares. Ah, mas isso já é da Rio Branco pro mar, né? Ah, mas eu não quero saber, o ouvidor, amor. É o ouvidor, eu vou seguindo toda a vida. E era assim, eu me Mas senti mesmo em ali ainda casa. tem muita loja fechada. Não, essa parte então... Lembra aquela papelaria que ficava em frente Alguém me falou dessa papelaria. Ai, tô com o nome na ponta que da vendia uns negócios língua. super diferentes. Nossa, cara, mas era maravilhoso. Eu tenho coisa... Olha, quando eu me casei, o meu álbum de noiva, Bridezilla, era com uma coisa, Papelaria União, é isso? Papelaria União. Nossa, maravilhosa. Não é do meu tá tempo. Inteiro até depois, hoje. tá? Inteiro até hoje. Era coisa tão maravilhosa, porque era um fichário, assim, do tamanho de um celular, um pouquinho maior, assim. Fichário você comprava, tinha tantas folhas, com 1 furo, 2 furos, 3 furos, não sei o quê. E aí... Tinha pautada, tinha sem pauta, porque era para fazer desenhos do buquê e fazer listas de não sei o que lá, não sei o que. Era maravilhoso lá. E era um negócio caro, assim, então eu fui lá comprar porque era o álbum do casamento, sabe? Não tinham lojas caras. Eu lembro já de, até ali, um pouco antes de 2019, 18, ainda tinha. Eu lembro de 2010, quando eu passava lá, tinha algumas lojas ali que tinha aquela parte era mais barata, né? Que era já mais chegando ali no Largo de São Francisco, que tinha C&A e tal, né? Mas ali, então, da Uruguaiana para o Largo de São Francisco, apesar de ter a confeitaria Manon ali, mas o trecho da Uruguaiana até a Rio Branco era o trecho da moda. Isso. Eram as lojas de tecido. E tinha estilista que fazia roupa ali na hora pra você. Era maravilhoso isso. Eu queria assim uma roupinha pra ir no casamento da minha prima. Peraí, eu lembro que tinha loja de noivo ali. E já te dava o tecido, a coisa. E tinha os outros andares que aí tinha. Que era também o estilista, mas era um estilista melhor, tipo um clô. E aí era um atendimento especializado, tinha coisa de noivas e tal. Então, era criança, não morava no Rio, mas a gente vinha ao Rio para ir àquelas lojas para fazer as compras. De roupa, né? De roupa para era uma viagem, eu lembro isso, porque determinadas coisas de aviamento, exato. Não, isso só tem na rua tal. Então, eram várias lojas, você, eu quero não sei quantas pérolas, não sei, um botão específico, um pano de cetim, você saía com tudo pronto. Era tudo lá. Você saía com a... Tudo. E era assim... Moamba, era tipo Paraguai, né? Não, mas era de alto nível. Não, alto era nível, assim. Sim. Nesse sentido, você ia e saía carregado. Era maravilhoso. É uma pena, né? Porque hoje você vai lá, tem... Não, ali tem trechos inteiros, lojas vazios. fechadas. Não, fechadas mesmo, fechado. É triste, né? Teve até uma pessoa que comentou num outro vídeo, né? Que falou assim, mas eu passei lá, tem um monte de restaurante, tá agitado, mas ele é um pedaço. É um pedaço. Ele é só um pedacinho. Você atravessa, já ainda tem mais, já tem outra, depois... Tem outro. É bem longa a Ou seja, então a gente está falando de uma rua que era o Point. O Point. Isso. E a Garnier estava ali, em 2 números. 69, um número muito auspicioso. E depois... 71, Mas ela começou no 71? Não, começou no 69. E depois foi pro 71. Isso. Não, tinha os dois. Tinha os dois. Ela era ampliada. Exato. E aí, uma coisa muito bacana que eu acho é que eles foram... pioneiros, não sei se foram os primeiros, mas eles eram um monopólio, né? Bacana era da Garnier. As edições bacanas, os lançamentos, você ia comprar na Garnier, você não ia comprar em outro lugar. Sim. É que assim, por ser a primeira, né, a empresa que começou a fazer essas coisas, começou a fazer as edições, porque as edições em português, primeiro elas eram impressas na França e eram trazidas para cá. Demorou, né? Foi lá já no fim do século ali, acho que 1870. Foi quando a fábrica veio, né, para começar a fazer os livros aqui. Então era caro. Era bem caro fazer livro, e o livro em si também era caro. Claro que nessa época aí já tinha, acho que 1% da população do Rio sabia ler. E tinha acesso a livro também. E tinha a questão também da profissão do escritor, que também não existia, né? Porque eram pessoas que tinham outros empregos, faziam outras coisas, e aí essas pessoas, elas tinham esse talento e queriam desenvolver esse talento. Caso de Machado de Assis. Machado de Assis, ele trabalhou para o governo por muito tempo. O Bernardo Guimarães, também, do José de Alencar, ele era político. Juiz.
exato. Então eles tinham essa... E professor. E depois, aí depois é que isso foi mudando, né? Mas durante o século XIX inteiro, acho que não tem, assim, um autor que ele vivia só de ser autor, vivia bem só de ser autor. Né? Então, até mesmo nessas questões, a Garnier ficou na frente. Porque na hora de fazer o contrato, ela se beneficiava. Né? O autor ele não sabia como que ele ia ter o controle da obra dele, como é hoje. Né? Não tinha. A Moira trouxe um contrato. Tem dois contratos aqui. Esse é o contrato do Bernardo Guimarães, mas não é do Escravizaura. É do Garimpeiro. E aí aqui até fala, né, que na segunda edição... ele já a segunda edição será feita... eu não consigo ler essa letra, você consegue? Consigo. Que na segunda edição... Entre os abaixo assinados, senhor Bernardo João Silva Guimarães, morador de Ouro Preto, né? E o estabelecimento do BL Garnier do Rio de Janeiro. Intitulada O Garimpeiro, romance médio, a seguinte condição. Promessa de edição será de 2.000 exemplares e as seguintes de 1.000 ou mais a julgar conveniente. BL Garnier retribuiu ao autor a quantia de 500 mil réis pela primeira edição, 250 mil para cada uma das obras que for de 1.000 exemplares. Ali eu não sei, mais 200 réis para cada exemplar que exceder. Olha aí. Então já foi a metade do preço, né? Exato. Metade do valor. E fora que ele podia fazer impressões menores e ganhar em cima, né? Porque aí ia pagar esse valor aí menorzinho. O pagamento da edição será feito já no primeiro pedido. Eles ganhavam muito pouco. Então, e aí nessa edição minha aqui dos perfis de mulheres de José de Alencar, porque no nosso canal, o nosso podcast Sincericídio Literário, a gente tem um clube de leitura, né? Uma leitura, a gente chama de leitura coletiva, né? E a gente começou lendo Senhora, que é um romance que eu e Ivone adoramos, e a gente descobriu que era uma trilogia, acabamos lendo todos e eu consegui essa edição aqui. Nessa edição tem o contrato do José de Alencar para esses livros e as condições são as mesmas. Porque primeiro saiu em folhetim, né, esses livros. Sim. E as condições são as mesmas. O preço da obra será pago ao autor, pela Garnier, pelo autor. Obriga-se a imprimir a obra comprada, não sei o que. Porque eu sei que o primeiro que fez que conseguiu viver disso foi o Joaquim Manuel de Macedo. Quando a Moreninha. Aí ele nem vivia disso, que depois ele foi dar aula, foi fazer outras coisas, que ele era médico, né? Era formado em médico. Estava terminando, né? Exato. E aí, com esse sucesso, foi que a família aceitou que ele rumasse para esse lado, que aí ele foi professor depois de geografia e história, que era ciências sociais, né? E aí foi viver como memorialista também, que tem aqueles livros sobre o Rio de Janeiro e tal, sobre o Brasil. Isso é tão interessante, essa coisa de você viver do livro e a família ou a cultura do local aceitar. Porque a gente está falando aí de gente do século XVIII, XIX, né? Iníciozinho do século XX. Mas não há muito tempo, foi em 2019, se eu não me engano, eu estava trabalhando numa editora, que a editora resolveu trazer uma autora internacional. Ela escrevia em inglês, mas ela era da Alemanha, ela mora na Alemanha. Tá. E ela é formada em Direito. E a família dela e a família do marido não aceitavam dela viver disso. Porque dizia que isso não dava dinheiro, isso não dava futuro. E o marido, claro, influenciado pela família, ele não queria deixar a mulher infeliz, porque eles estavam casados de pouco, mas ele meio que ficava forçando a barra. Então, quando a gente convidou ela para o evento aqui da Bienal, aqui no Rio, ela aceitou, ficou toda feliz, e o marido falou, eu vou com você, porque a gente aproveita e faz umas férias no Rio. Quando ele chegou, ele ficou enlouquecido. Primeiro com o tamanho da Bienal. Né? A Bienal do Rio é monstruosa. É monstruosa, né? Segundo, com a fila no stand para receber a mulher dele. Em outro país. Em outro país que não fala a língua deles, né? Tanto o alemão quanto o inglês. E aí ele ficou de ladinho sentado, eu lá do lado dela como intérprete, né? E depois ele chegou para mim e falou assim, eu não apoiava ela porque eu achava que isso não dava dinheiro, mas
Agora eu vou apoiar totalmente, porque eu tô vendo a diferença. Então, gente, século XXI, ainda tem determinados locais ou países que acham que viver de livro é vagabundo. Tá vendo, Moira? Na minha casa, o meu marido sempre fala assim, não vejo a hora de você ficar famosa e rica pra eu viver de tomar coquetel na beira da piscina. Eu tenho uma conhecida também que o marido fala, ó, quando você ficar rica vai me levar na Rodeio Drive pra gente fazer compras. Então, assim, já tem, claro, maridos até que apoiam e até falam, nossa, se você estiver ganhando o suficiente, eu largo meu emprego para trabalhar para você. Que tem no Brasil, tem gente que faz isso. Né? Muito obrigada. Não quero não, né? Mas eu achei isso muito interessante. Só que naquela época, tudo bem, a gente está falando aqui de uma editora que não tinha nenhuma gráfica própria, vinha de fora, então o povo tinha que provar o seu valor. Mas isso é muito interessante, porque quando a gente estava pesquisando, deixa eu só falar um pouquinho do nosso Clube do Livro, porque só para explicar. O clube de leitura ou leitura coletiva, porque os assinantes do canal, eles têm vídeos exclusivos falando do que a gente fala no nosso canal, né? Que a gente fala muito literatura, fala muito de royals, cultura pop. Mas como a gente vive muito enfiada nos livros, a gente escolheu, então, nos assinantes, a gente propôs uma leitura coletiva. A gente começou bem aos pouquinhos, com um livro que eu escrevi, mas que era inspirado nas tretas de Harry e Meghan. E foi bem divertido, porque a gente vai descobrindo. Você já leu esse também, né? Porque você vai descobrindo as tretas absurdas que esse casal vai fazendo e tal, não sei o quê. E aí depois a gente começou a ler de verdade, assim, uns livros legais. E como a gente gosta muito dos clássicos, especialmente Jane Austen, que foi. A gente se conheceu por causa de Jane Austen, a gente inventou esse negócio que é fazer uma introdução àquele livro, levando esse leitor a mergulhar na época que ele foi criado. Aquele versinho, assim, a obra é o retrato do autor no momento da criação, né? Então, a gente não pode querer ver com a cabeça de hoje, querer entender senhora. Claro. Por mais feminista que senhora seja, aquele final não faz sentido, né? Então, com isso, essa pesquisa é que dá cor, né, à leitura. E na pesquisa a gente começou com o livro 0, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, que foi sugerido por causa do filme. Vocês leram ele inteiro? Leu. Sim, mas ele acabamos agora. Mas a gente leu bem devagarzinho, porque era férias do canal. Aí a gente leu bem devagarzinho. Então ele foi o 0 de 2026. O livro 1 de 2026 é a Escravizaura. Do Bernardo Guimarães. Então, na pesquisa do Escravizaura, apareceu, assim, várias críticas da época, umas críticas muito boas, muito contundentes, eu acho que até muito atuais para o que a gente vive hoje em dia do nosso noticiário, ou no próprio filme Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que cabe em tudo isso. Sim. Mas uma das críticas dizia, assim, que eu tenho ela anotada aqui, porque eu fiquei muito intrigada, que é a faina literária do último bimestre, quase todas essas obras vindo a lume público editoradas pelo senhor B.L. Garnier. Então, ele ditava moda também. Que, no caso aqui, estava dizendo que Escravizaura era uma obra proibitiva, era uma obra imoral, né? Era uma obra safada. Para que vai publicar isso? E aí é que vem essas coisas dos livros para cavalheiros. Sim. Não é isso? Sim. E assim, nessa época do Escravizaura, você tinha os romances, né, para cavalheiros, e o romance para mulheres era completamente diferente, né? Era uma outra vertente. Então, quando surgiu o Escravizaura, meio que abriu um buraco. Foi. Né? Total. Se você pensar, é assim,
guardadas as devidas proporções. Não venha nos comentários, né, dizer que absurdo. Guardadas as devidas proporções, a Escravizaura foi tipo uns 50 tons. Ela tem que voltar a falar em 50 tons. Mas nós falamos sobre Mas sabe o que passou pela vez. minha cabeça? Mas passou pela minha cabeça. Mas olha só, porque 50 tons, eu não gosto, digamos assim. Eu não acho que o livro seja bem escrito. Mas eu não deixo de reconhecer que ele é um livro revolucionário. Muita gente passou a ler por causa dele. Teve muita gente que dele passou a ler coisas bacanas e teve muita gente que ficou presa no pornozinho. Que é um livro que não tem história, só tem o pornozinho. Sim. Então, fulano cruzou a rua, opa, pegou. Fulano foi lá e tomou um copo d'água, opa, pegou. Pega. Tem 365 dias. Que também não é isso? Ou são mais de dias que a pobre coitada sofre? Mas é 2, 3 vezes por dia. E é lindo, eu queria um desse pra mim. Tá louco. Que me sequestra e né? Então, existe esse público, esse nicho. É o mesmo nicho de Escravizaura. O próprio Bernardo Guimarães diz que ele usou esse pretexto para falar dos horrores da escravidão. Que já era um movimento abolicionista, já estava tomando muito corpo, já foi depois do ventre livre, depois do sexagenário, né? Então, ele diz isso, que é como usar açúcar para tomar um remédio amargo. Você vê que é o mesmo público de hoje em dia. Sim. Não, e você, quando você vê as críticas, é o mesmo que se faz hoje também, né? A esse tipo de programa e tal. Porque, por exemplo, quando você tem hoje... Vou me dar como exemplo, né? Teve há uns anos atrás, eles fizeram uma série que se chama Spartacus, que era inspirada naqueles primeiros filmes e tal, não sei o quê. E só que essa versão era uma versão bem adulta. E aí, obviamente, né? Ele sofreu muito. O próprio Game of Thrones também. O autor, Game of Thrones eu ele sempre fala que tem muito, né? Que as pessoas criticam muito aquilo, mas que ele faz de propósito porque era um espelho da Idade Média. A Idade Média era assim mesmo. Né? Só que com uma espécie de puritanismo, né, que existia na época, pela proximidade com a Igreja Católica, ainda mais aqui no Brasil. Aí, claro que você falava que as críticas eram de que como que você vai colocar um livro desse para uma jovem ler, né, dentro da família e não sei o que. Então, era a mesma coisa. Né? Eu lembro do meu vizinho, quando saiu o Spartacus, ele fez uma reclamação pro síndico de que eu estava assistindo filme adulto na minha casa. Porque ficava as casas, a minha sala ficava parede com parede com aí ele ouvia. Com o quarto dele, uma coisa assim. Aí ele ouvia. E tinham cenas picantes, mas era um negócio, era sério, né? Aí como explicar? Como é que eu explico isso pra ele? Assim, primeiro, né? Procura o que fazer. Exato, ainda tem isso, né? Mas deu esse resultado, né? Porque esse romance obsessivo que ele criou em Isaura fez com que as pessoas pudessem ler e ver o horror daquela coisa da escravidão. Sim. Né? Sim. E o mais interessante, né, que tem até uma pesquisa já que vai ser liberada essa semana, né, que a Moira fez por conta disso, do Segredo dos Clássicos, é que ele botou uma branca. Então isso chocou mais, porque você fazer aquele tipo de coisa com as negras era esperado, era normal. Não ia chocar ninguém. Não ia. Vários senhores lá de fazenda e tudo dormiam com várias escravas e tinham vários filhos. Sim. Mas, poxa, a menina era branca, a menina tinha uma carta de alforria guardada no cofre que o cara, de propósito, não entregou. E ficava... Eu lembro que eu vendo a novela, eu comentei isso com ela, eu vendo a novela muito pequenininha, eu não entendia por que aquele cara implica tanto com ela. Tadinha, a menina é tão boazinha, faz o serviço, faz tudo que ele manda e ele fica o tempo todo enchendo o saco, claro, né? Na minha inocência. Porque é que também, essa adaptação também foi novela das 6, né? Sim. Que era com a Lucélia Lucélia. Santos.
Então, não, mas mesmo assim, o Leôncio, o Rubens de Falco, né? Ele trabalhava muito bem, você via aquele ardor dele. Então, o Bernardo Guimarães usou, né, esses artifícios para alcançar esse público. Ele dizia que ele queria botar essa história nas caixas de costura e nos salões de chá. Mas, se não fosse um editor, assim, dizer corajoso, mas que estava acostumado a editar a ordem, talvez ele não conseguisse publicar. E o Garnier pegou a publicação antes de terminar a publicação no jornal, porque foi cortado. Foi censurado. Foi censurado nos jornais. Foi. E o Garnier pegou e já botou fez na livro. íntegra. E já editou como livro. Esgotou, assim, na primeira versão já foi. Isso deve ter ido como propaganda nos jornais também. Né? Ele fazia de propósito. Ele fazia de propósito. Sim, O João do Rio, quando ele escreveu aqueles. É porque ele escrevia teve uma época que ele escreveu uma coluna que ele falava sobre diferentes religiões aqui na cidade, né? E aí, claro que as mais famosas era quando ele ia para os candomblés, ele ia para ciganas e tal. E aí, quando ele lançou o livro, né? A Garnier chegou e juntou esses textos que ele tinha escrito para o jornal. Aí a grande propaganda da Garnier era essa, né? Com textos inéditos dos candomblés. Eita. Que era o que as pessoas queriam saber. A Garnier... E que não se falava, né? Que era um absurdo. Não. Tanto que quando o João do Rio escreveu esses textos, ele citava que ele chegava lá nas cartomantes, nas mães de santo, e dava de cara com o pessoal da sociedade, que tava tudo ali se tampando, com um véu, né? Colocava um chapéuzinho assim. Mas todo mundo pesquisando, consultando o futuro. E aí eu imagino que o Cortiço de Aloysio Azevedo também... Foi censurado nos jornais. Nossa, mas o Cortiço a gente leu. E ele ainda colocou em Botafogo. E o Cortiço mesmo, né? O cabeça de porco ficava aqui na Central do Brasil. Na Central, onde é o túnel hoje, né? Isso, Túnel, não sei o que lá, Ricardo. Porque é um livro que já começa com uma cena forte. Sim. Né? Nossa, mas o livro é muito forte. Não, aquele final deu-me livre, de casca e duro pra trás. A primeira vez que eu li na escola, a primeira vez. E aquela coisa da não é nem da crueldade, da crueza mesmo, Sim. de quando os barracos pegavam fogo, ou então quando o outro ia lá, com capoeira, pegar o outro. Não, e ele expulsava também. Carnificina, né? Então ele mostrou assim muita realidade do Rio de Janeiro. Dentro de um cortiço. Sexy. Também. São várias cenas, e as cenas são... Eu acho que só não é explícita, né? Mas ela é bem descrita. Entrando naquele lugar. Porque a da Pombinha é bem explícita. Da Pombinha A Pombinha. Se você não leu Cortiço, leia. Nossa, negócio a pesado. Cena da Pombinha, meu Deus, que pena. Assim... E a lenda, aquilo, não, eu também. Não. Pois eu também, olha... Então, e a Garnier pegava isso tudo. E assim, isso é muito legal, né? E a gente estava falando aqui que eles não economizavam em propaganda, porque propaganda do jornal era muita coisa. De Isaura foi um desespero de propaganda, era sempre a mesma. Tanto, a gente estava até conversando agora antes de começar, né? Tanto nos jornais do Rio quanto de outros lugares, era sempre aquela caixinha, né? O Escrava Isaura bem grande. E o texto era o mesmo, comparando com a cabana do pai Tomás, não sei o que lá, não sei o que lá. Fiquei até pensando se eles mandavam o quadradinho de tipógrafo para os outros lugares. Se eles davam aquilo padrão, de presente, sabe? Ou se mandava com um jornal e a pessoa copiava. Porque todo mundo tinha o mesmo padrão de letrinha, né? Para juntar ali... E prendia, não sei, prendia com uma liga, devia ter um grampo, né? Não sei. Me fala aí se você sabe como é que prendia o quadradinho de tipógrafo, né? Para encaixar
naquelas colunas, né, do jornal. Mas tem muita reportagem. Então, se você for na hemeroteca da Biblioteca Nacional e procurar, você vai ver que tem muita propaganda e as propagandas são todas iguais. Uhum. Inclusive, nas pesquisas que eu fiz para os livros que a Garnier publicou até chegar nos romances, que é a nossa praia, né, a minha e da Vânia, assim, eles são sempre iguais, as propagandas, especialmente no Jornal do Comércio. Então, eu não sei se eles faziam e guardavam, né? Pode Devia ser. guardar. Se a Garnier fazia uma propaganda, vou contratar propaganda por 1 mês, por 2 meses. Então, fazia aquele coisinho e guardava e depois só ia encaixando. Não, isso que ia encaixando porque eu tava até. Há um tempo atrás eu reassisti não, né? Assisti aquela novela do Imperador. E aí tem um político, ele tem um jornal. E aí tem uma cena que mostra ele montando como é que é o jornal. E é assim, o início são os anúncios. E aí você vai dispondo o texto ali e tal, dentro do anúncio. Né? Mas ainda sobre essa folha aí do anúncio, o interessante é que na mesma página tinha o anúncio do livro e o anúncio de escravos perdidos ou sendo vendidos, sim. ou... tinha uma que estava procurando até um bebê, né? Porque era a questão da ama do leite, né? Porque quando a mulher, ela engravidava, ela podia trabalhar como ama de leite. Porque naquela época eles acreditavam que a mulher negra, o leite da mulher negra era mais forte. Tem isso no Cortiço também. Tem, exato. Então aí ela levava, só que é claro que as pessoas sabiam que para ela estar grávida, porque ela, né, aliás, para ela ter leite é porque ela teve um bebê. Algumas famílias aceitavam o bebê e outras não. Outras só aceitavam a mulher, porque a mulher tinha que morar com a família. E aí, às vezes, a mulher colocava o bebê na roda dos enjeitados. Olha, fazer essa pesquisa do escravizauro foi muito duro em algumas partes. Porque esses anúncios, eu acho que, pelo menos assim, no Jornal do Comércio, que era um dos maiores, né? Já não. E também, né, já estava o movimento abolicionista já estava muito avançado. Sim. Que ele é de 75, eu acho, 76. Mas esses anúncios de fugidos tinha muito. E tinha esses anúncios que a Vânia falou que são umas coisas que não tem explicação, assim, procuro bebê para criar. O que você vai fazer com um bebê sem mãe? Tá. Né? Ama de leite você até entende. Mas às vezes criava pra ser como criado. Desde bebê, como bebê criado, de 6 pra trabalhar na meses. sua casa. Exatamente. Pegava a criança pra Assim, trabalhar. A gente tem histórico. A minha família mesmo, eu escutava isso quando era criança. Fulana pegou, não sei, a filha de não sei quem pra cuidar. E aí era a menina que cuidava da casa, virava que limpava. empregada. Exato. Olha, isso acontece, tá? Isso acontece até hoje. Até hoje. Sim. A gente tem gente na família, ai, tio fulano, amo, ele é um amor. Amo ele. Ele pega a menina pra criar. Olha e a isso. menina trabalha 24 horas por dia. Porque se você pega pra criar, chega 2 horas da manhã e quer comer, ela tem que levantar que e vira meio que Sim. da família, mas então assim, é uma empregada sem pagamento. Exato, o seu pagamento é a comida que ela vai ter, casa, o teto, comida, a roupa, roupa que vai usar, a educação muito que você vai duro, dar. sabe? Muito, demais. É muito duro. E aí cresce uma pressão psicológica, né? De que eu te dou Nossa. tudo, você tem tudo aqui, você não precisa de uma vida fora. Pra que você vai casar? Não Porque o precisa de homem estudo. vai. Não, dá o básico às vezes, né? Quando dá, né? Algum estudo. Isso é engraçado. Eu tava pensando nessa situação, porque o Escravizaura tem isso. Uma das críticas fala que esse livro traz à tona um absurdo que nos acontece no dia a dia, né? Que um senhor de escravos é um sultão com seu harém. E na época ninguém achava isso estranho. Nem as próprias mulheres achavam isso estranho. Eu fico pensando, será que daqui 100 anos
Os carros vão ser autodirigíveis. E a gente vai achar, nossa, que absurdo, tinha motorista. Você acredita nisso? Tinha alguém A gente só já pra desacostumou dirigir. com trocador, amor. Isso não mas tem muito você- tempo. Não, tá, mas você não acha que o trocador era um trabalho escravo? Era um trabalho, assim, indigno? Assim, eu achei, quando eu vim pro Rio, em 2010, aqui aconteceu uma coisa que eu achava esquisitíssimo, que em Brasília não tinha, que era o motorista dirigir e ter Fazer que te dar o troco. Sim. Isso é um absurdo. Isso eu achava esquisitíssimo. Aí, que lá em Brasília você tinha o motorista e tinha o que lá a gente chama de cobrador, né? Chamava de Aqui a cobrador. gente teve muitos anos. Eu O não sei cobrador quando tinha que a mudou. unha grande. A unha do mindinho grande. Ai, Eu meu não sei o Deus. que ele fazia. Mas sim, É, a mas gente não, teve mas- por muito tempo. Aí depois, igual a assim, questão da doméstica também, né? Porque assim, quando teve aquela legislação, aí veio muita gente reclamar e tal, mas se você parar pra pensar, quanto custa, é caro. É caro. Você tem uma pessoa na sua casa, de segunda a sexta, que às vezes tem que dormir, né? Se você contar as horas trabalhadas, é muito caro você ter esse tipo de profissional da forma que existia, né? De você não ter que assinar carteira nem nada, era um negócio de boca, né? Um contrato de boca e tal. Minha casa já teve também, né? Mas é esquisito, né? Hoje a gente passando por mudar, como hoje eu reclamo do YouTube, que eu acho trabalho dentro do YouTube, mas acho esquisito, né? Você tudo bem, é uma plataforma onde ela te dá a oportunidade de você fazer o seu trabalho ali. atingir Só que não muita tem nenhum gente, né? vínculo. E não tem, sabe, é nada com nada. Assim, se eu tenho algum problema, ele demora a me atender, né? Se meu canal cai, se sumir, ele pode ser que ele resolva, pode ser que ele não resolva, não tá nem aí. Porque a né? casa Então, é dele, a casa né? é dele, exato, exatamente. Né? Só que se não tem o produtor de conteúdo, também não tem conteúdo. Como já aconteceu com algumas redes sociais, por exemplo, o Dailymotion nunca pegou no Brasil. Porque não tinha criador de conteúdo para aquela plataforma. Né? Então, tem essas coisas que também são meio estranhas. Então, é bem provável que daqui a um tempo a gente também fale isso, né? Acho esquisito. Nossa, tinha uma época que tinha Uber e a pessoa dirigia. Eu fiquei pensando que tipo de trabalho a gente pode achar. Claro, nada se compara com a escravidão. Não. Mas Sim. de maneira nenhuma. Mas no futuro, que coisa que parecia normal e a gente passou a ver como um absurdo, né? Uma indignidade, uma coisa assim. Pelas previsões já tem várias profissões aí que eles estão dizendo que vai acabar. Né? Tem várias. Que vai acabar. Até TI, o pessoal do TI já tá. Já tá falando. Porque eu lembro que há 10 anos atrás TI era a profissão do momento. Faltava cargo, né? Na Europa, importava brasileiro pra lá, rodo. Indiano. Exato, e agora a inteligência artificial já faz o que 10 programadores fazem. Não sei como é que isso vai ser também, né? Eu cresci com o sonho de trabalhar em locadora. Locadora de Era o filme. sonho da minha vida trabalhar em locadora. Imagina, Era nem legal, tem mais. né? Você ficar montar uma o locadora. dia inteiro vendo filme, né? Exato. Né? Queria montar uma locadora. Meu sonho era montar uma locadora. Né? Imagina, hoje não. Isso nem existe mais. Nem existe. Não, na verdade tá voltando, sabia? Ah, é? Tá voltando. Há uma certa cultura do DVD. De ter DVD Olha. em casa. Porque agora eu vi que muitas plataformas, muitos streamings, né? Eles estão tendo problema com os direitos dos atores. Porque eles chamam de resto, não é? Uma coisa assim? Acho que tem um nome técnico pra isso, não tem? Mas que é quando a temporada acabou. Direitos conexos e. E aí, sei lá, 10 anos atrás que você gravou aquilo, mas a Netflix comprou e aí pagou pra companhia. A companhia, que é o mesmo que a Globo tem aí também, com a questão do vale a pena ver de novo, né? Ela tem que pagar pra aqueles atores Que é uma merreca. que passaram, que é uma merreca, né? Então eles têm esses problemas que quando é na mídia física, isso é mais bem resolvido, né? Acho que o grande problema... Olha aí, a gente já mudando completamente. Saímos da editora e fomos pro vídeo. Acho que o grande problema é que você, como consumidor, você não é dono da obra. Mesmo quando você paga aquela taxa extra para comprar ou alugar... você está utilizando a obra. Exato. O momento que o streaming perde o direito de veicular, você não tem mais acesso. Agora, se você tem a sua locadora em casa de DVD... Né? Eu conheço uma pessoa que tem não sei quanto, acho que uns 2.000, a última vez que ela me falou, uns 2.000 DVDs. Nossa. E ela bota em ordem, ela bota por ordem de ator e ordem alfabética. Né? E aí tem filme que ela nem lembra que ela tem, porque ela foi comprando assim, né? Eu tenho esse livro, a gente tá falando no telefone, ela, peraí, deixa eu ver se eu tenho. Achei!
Então, o vídeo é dela, o filme é dela. Ela pode ver a hora que ela quiser. E o streaming, quantas vezes eu já procurei Orgulho e Preconceito para ver no streaming e não tem. Ele entra e sai. Agora, por comemoração dos 250 anos de Jane Austen, a BBC liberou a série de Orgulho e Preconceito de 95, que ela tinha muito ciúme. Tá na Amazon, né? Amazon Prime. E agora tá no canal BBC Playback. Tá disponível no YouTube. Só para quem tem VPN. O povo tentou ver e não conseguiu. Tem que ter VPN? Opa. Aí, então tá na Amazon Prime. Mas porque uma vez eu tirei um clipe. Não era nem da famosa cena do lago, era uma coisa qualquer que eu tava comentando no meu perfil dedicado a Jane Austen. E eu tirei um clipe de uma cena e coloquei e fiz um textão comentando, não sei o quê. Não deu 10 minutos, eu tomei um gancho e tive que apagar. Não aceita nem botar sem som, nada. Você tem que tirar porque isso é roubo de direitos autorais. E agora, com os 250 anos, eles liberaram, porque agora também aparece clipe dela direto da série. Mas não podia. Pois é. Então, aí no livro era a mesma coisa também. Os autores sofriam muito disso. Desses restinhos, né, do direito. A Garnier se aproveitava muito disso, obviamente, né? Porque ele morreu... Quando ele morreu, acho que era... Ele morreu... Não sei se ele pegou 10 ou... ele pegou pouco tempo de editora mesmo, o Batiste, né? Depois passou pro irmão, porque eram vários irmãos. Acho que pro irmão mais novo. E depois foi para um gerente, alguma coisa assim. Até que depois eu tenho até aqui. Até porque um dos irmãos, acho que foi o Hipólite. Isso, esse foi o que pegou depois. É o que herdou, né? Porque eu acho que ele ficou muito doente, né? O Batiste, e acabou falecendo. Ele não falava português. Então, ele era dono, mas ele precisava de alguém que cuidasse, né, dos livros aqui no Brasil. E aí, a editora ainda continuou por um tempo, mas aí não deu mais, e aí começou a passar de mão em mão, né? Mão em mão, A última coisa que eu vi é que a Garnier, pelo menos o acervo, foi para a mão da Cultura, da Livraria Cultura como um selo próprio. Como uma maneira de publicar com custo menor, né? Inclusive... Você acha vários clássicos, como o Morro dos Ventos Vivantes, por exemplo, que a gente estava olhando. É uma capa branca, que tem umas folhas amarelas e abóbora, assim, meio outonal, assim. Ainda tem. E eu andei lendo que, principalmente, eles usam traduções que já caíram em domínio público também. E são aqueles livros que meio que comparam com a Príncipes de Valor. São aqueles que ficam na casa dos R$20. Mas que a própria Cultura também já tinha deixado de usar, que fechou a empresa e fechou o CNPJ, né? Então. O mercado editorial é muito ingrato. É um mercado que vai passando de mão em mão. Né? E sofre crises, assim, muito próximas, né, uma das outras. Até hoje mesmo. Tem muitos altos e baixos, né? É muito instável. Eu né? acho que é mais baixo do que alto. Não, com certeza. Quando vem alta é uma marola, né? Vem rápido. E eu acho que na sua pesquisa você viu que na época o Batiste tentou entrar com um pedido para diminuir o imposto do papel importado. Que eu te falei. É uma coisa, então, que a gente vem há muito tempo, né? Que a gente fala, poxa, mas o Brasil planta não sei quantos milhões de árvores, celulose, não sei o quê, vai lá para fora, quando volta a gente tem que vender o rim para conseguir comprar um rolo de papel, né? E aí o livro é caríssimo. Cada vez. Agora o preço básico de um livro, não estou nem falando capa dura, é o quê? Não, R$60 60 a 80. Um livro novo, né? Um livro novo, né? Papel couché, o pólen, essa coisa toda, tá nessa base. Quer dizer, a pessoa que ama ler, porque a gente ainda encontra, né? Mas não tem condição,
como é que fica? Sim. Os nossos livros, tudo bem, a gente optou por fazer em capa dura, né? Os nossos livros de pesquisa, quando é livro de romance, não, é brochura, mas livro de pesquisa a gente faz capa dura. Esse aqui é diferente porque ele é, inclusive, colorido. Ah, é colorido? Ele é colorido. Então, Totalmente esse é colorido. bem mais Gente. caro porque ele é colorido, mas quando o capa dura é de 300 páginas, a gente não consegue vender por menos de R$90. E olha que vocês, né, a produção ainda é menor, né? Ainda fica mais Sim. cara por ser menor. Sim. É possível que se a gente fizesse 10 mil cópias, a gente conseguisse reduzir, mas eu vou te falar, o preço de custo não ia chegar a Não, R$20. não. Não ia. Não Bem ia longe mesmo. disso. Acaba também o seguinte, é que esse livro, especificamente, assim como o nosso anterior, é livro totalmente de pesquisa. É um livro até direcionado para um nicho, né? A gente admite isso. Sim. É claro que várias pessoas que não conhecem a vida de Jane Austen e têm uma certa curiosidade, porque virou modinha, porque ela fez 250 anos de nascimento, porque aí os streamings começaram a liberar. Esse ano vai sair Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, né? Novas novas versões? Valha-me Exato. Deus, Já estamos vai Como é que estragar. é? Liz é ruiva, né? Ai, mas Liz eu é acho que ruiva. aquilo é uma montagem. Pela foto de ontem, a gente viu que a nova assim, Liz é ruiva. Não, igual quando saiu o Morro dos Ventos Uivantes. Quando eu vi o Ciganão que colocaram no filme, aí eu já falei, ai, gente. O Ciganão, o Ciganão- Frankenstein. Exato. Nossa, não, acho. Frankenstein. Eu vou já. Gente, o que esse homem fez com o Frankenstein foi um negócio. Eu acho esse ator horroroso. É. Ele transformou o Frankenstein no Tonho da Lua. Porque eu achei péssimo. Olha, eu Foi a vou te primeira falar. vez que mostrava a versão do Frankenstein. E aí ele fez aquilo. Ai, não perdoa o Guilherme Del Toro nunca mais. Assim, eu gostei mais da segunda parte. A Vânia achou que a segunda parte era desnecessária. Eu também achei, cruz Eu credo. achei o filme todo desnecessário. Sabe aquele filme? Não. Se você nunca visse, não ia fazer falta no seu currículo? Eu me achei. parece Mas assim que vi. eu achei esse Frankenstein igual aquele não sei quem da água. A forma da água. A forma da água. Isso, é igual. Olha só. Igual. Olha que lindo. Olha só o capricho que a gente fez. Não, tá as vendo? edições são muito boas. É. Vamos falar aqui. Esse livro é um jantar com Jane Austen. Isso. É um livro que vocês fizeram com uma pesquisa sobre como eram os jantares da época. É um passeio gastronômico. Não só os Exato. jantares, mas os almoços e Não, tudo que o gera restaurante. comida. Lanches, como que era feita a comida, como que era armazenada. E antes a comida não era apenas você sentar e comer, né? Tinha isso também, mas tinha também tinha todo todo um evento tinha preparo. comida. Assim, Sim. não tinha iFood. Não tinha supermercado 24 Não tinha geladeira. horas. É, Não tinha verdade. geladeira. No caso, se você quisesse um ovo, tu tinha que arrumar uma galinha. é. Era difícil. Acesso à comida era muito mais Era difícil do que é era. hoje, né? E tem toda. Carne, né? Exato, toda a preparação. Porque havia a época do ano de caçar cada tipo de carne Uhum. e fazer o preparo. Se você ia salgar, se você ia fatiar, se você ia fazer compota. Então, assim, quem trabalhasse nessa área na cozinha, era trabalho para a vida inteira. No trabalho infinito. Não parava. É. E assim, um spoiler, Jane Austen não cozinhava, tá? Mas tá na cara, né? Tá na cara que não Cara, coitada, pô. Se ela se questionava na época que ela era pra se casar, né? Ela tava se questionando quando é que ela ia ter tempo pra escrever, se ela se Não. casasse. Ela Quer ter ficava tempo pro muito marido. orgulhosa quando ela ficava de posse da chave da despensa. Mas não, mas Ah, ela gostava de fazer cerveja. Sim, eu acho que ela gostava de fazer café da ajudava. manhã. Mas quando ela queria também, né? Exatamente. Não, e aí, esse por acaso, né, não só pesquisa da própria Jane Austen, mas da época. Exato. Aham. Antes disso, a gente Porque isso aqui é fez... século XVIII, Jane Austen, né? É 19. Já. 19. Já é 19? Já. Ah, então é início. Porque ela pegou a regência, não foi? Foi. Ah, tá. Ela não chegou a ver Vitória. Uhum. Mas ela foi georgiana, então ela pegou Isso, já o pegou, George, né? que eram acho que as 2 primeiras décadas, né? Uma coisa assim. E O Bom Comportamento, ele esse é um manual que já existe. que vendia, e a Garnier tinha.
Ah, ele tinha? Tinha. Um dos livros que a gente usou para fazer essa pesquisa, ele tem um nome bem engraçadinho. Cadê ele? Manual do Bom É o Tom. Código. O Código do Bom Tom, que foi escrito por um Código do padre. Do Exato. Roquete, para seus Isso. filhos. Sim, eu já li esse livro. Que ele foi traduzido até... Traduzido não, né? Foi feito numa versão Ele é mais fácil português de pela... Portugal. É, então, pela Companhia das pela Companhia das Letras. Letras, É essa versão isso. que a gente tem, que é um Isso, eu li pocketzinho, também. né? Exato. Então, era uma coisa que todo mundo usava. Aham. Para saber se comportar em Em ocasiões, comunidade. né? Mas era de vida comum, Sim, como viajar, sim. como, né? Não, o que eu achei interessante Receber. nesse livro era a coisa do aviso, né? Que você tinha que mandar um Ui, cartãozinho perguntando se a Sim. pessoa podia te receber. Isso. olha E como aí isso você faz falta. chegava, Exato, você chegava com o seu cartãozinho com o seu nome pra pessoa anunciar o seu nome. Exato. E aí, É. inclusive, você ia na casa do fulano e deixava o seu cartão e dizia, recebendo segunda, quarta e sexta, Isso, de 9 ao meio-dia. E a pessoa que quisesse Horário te visitar, comercial de visita. É, a pessoa que quisesse te visitar. A Garnier tinha isso aqui. Tinha tudo isso. É que muito legal isso. Esse daqui, o do Bom Comportamento, eu lembro que vocês fizeram foi tipo um romancezinho, né? Tem uma historinha é só ali pra pra... guiar o leitor, Exato. né? E aí esse também do Jantar de Jane Austen é assim também ou não? Não. Não Não. tem Esse é uma pesquisa mesmo. romance, Não, mas não tem. a gente te guia. Exato. Ah, tá. Tem uma determinada ficçãozinha na frente, te Ah, falando No início. assim. se você introduzisse a pessoa... Isso. Exato. Você, olha, a gente aqui, a gente é muito fã. E se a gente convidasse ela para jantar? E se ela viesse? A gente não pode chegar ali e entendi. fazer uma lasanha congelada, né? O que a gente serve para ela? E aí a gente vai nessa pesquisa. Ah, boa A ideia. gente te leva na pesquisa e no final a gente faz o jantar para ela. Com tudo que a gente pesquisou abrasileirando, né? Porque a brincadeira desse livro é você, então, imaginar que você vai convidar uma pessoa muito especial, que você é muito fã, e você pega um fichário e começa a botar informações da pessoa, da família, do que ela gosta, do que ela está acostumada a comer. Então, é quase como se fosse o nosso planner. Sim. De um jantar. Então a gente vai trazendo todo. E tem muita. Tem informação, tem treta de família, tem fofoca de bastidores, tem umas assim ótimas do tipo um irmão dela que estava entre duas mulheres para casar, e aí quando ele finalmente escolhe uma, aquela escolhida bota a outra para correr literalmente. Que era a prima. Então, assim, tava sempre lá na casa, mas ela não queria mais. Então, assim, a gente tem várias fofoquinhas, sabe, no meio, que a gente foi quando a gente escolheu um trecho da vida dela, que era o quê? A comida. Porque se você lê todas as obras delas completas, você vê lá Mr. Darcy, Capitão, você fica meio que respirando e suspirando aquele romance. E tem várias menções de fulano saiu para tomar um chá, a gente sentou na mesa de jantar, né? A famosa cena do filme das batatas. O filme Orgulho e Preconceito De tem 2005, um determinado né? almoço, que é um almoço importante. É a apresentação de um personagem. E tem um negócio dele muito chatão, Muito. elogiar a comida como se as meninas da casa fossem as cozinheiras. O que, na verdade, era um insulto, porque dizia que a família não tinha dinheiro para ter um pra ter uma profissional serva. para ficar trabalhando de sol a sol, cortando carne, salgando carne, pegando não sei o quê. Né? Então, no filme, do filme Orgulho e Preconceito de 2005, ele fala especificamente de batatas, que essas batatas cozidas são muito... Como se fazer batata cozida fosse muito complicado, né? Até no século XIX. Tava bem temperada, né? O negócio dele é porque ele já estava, né, de olho na boutique dela. Já ali. queria uma das filhas. Mas na obra especificamente não fala de batata, mas tem esse comentário ridículo de que Mas, esse por monte de exemplo, mulher em casa
É cozinheira, né? A gente tentou sair do lugar comum também. Porque aí, por exemplo, no Persuasão, que é a minha obra favorita, tem o Capitão Guapo, que é o Capitão Wentworth, né? Que fez fortuna navio, na época de guerra, essa coisa toda. E aí a gente sacou assim, o que os caras do navio comiam? Ah, boa. E quando eles ficavam muito tempo no mar, que as rações acabavam, aí a gente coloca o que era comido. Isso não necessariamente tem na obra, mas é uma curiosidade e é muito interessante, porque o tipo do negócio que eles comiam existe até hoje. Entendeu? É uma iguaria que se come até hoje. Não, e a gente vê pela descrição dos livros, dá pra ver que coisas acontecem, né? Sim. Porque, por exemplo, às vezes tem falando assim, fulano chegou esquálido, né? Ou chegou até gordinho. Mas você vê que são coisas que o leitor da época sabia. Sim. Eram claras para o leitor da época. Se você pegar um romance igual atual... o José de Alencar, né? Que ele fala dos móveis de jacarandá, do porta-retrato que tinha ouro, que era feito com ouro. Era para mostrar que como a gente tá falando de dinheiro. Móveis, né? Móveis é uma coisa impressionante. Essa descrição, para quem lia na época, tinha um significado muito maior do que a descrição do móvel. É como num romance atual, você diz que a pessoa pegou o telefone e ligou para alguém, ou mandou uma mensagem de texto. Fica subentendido que, né, o que é o telefone, que o telefone tem que estar carregado, que a pessoa tem que ter o contato do fulano no seu... Isso tudo é óbvio pra gente, você não precisa explicar. E nas obras, nos clássicos, a mesma coisa. Quando diz que o sujeito saiu e voltou rico no mar, todo mundo entendia que foi durante a guerra e ele, né, deu seus pulos. Deu, exatamente. No Morro dos Ventos Uivantes, quando o sujeito some aos 16 anos e volta rico, todo mundo já imaginou o que ele fez. E o que ele não fez para conseguir esse dinheiro, né? Mas hoje, para nós, é um... Então a gente decidiu, vamos falar de comida, vamos falar de hábitos alimentares, vamos falar de etiqueta à mesa, que é uma coisa, inclusive tem trechos aqui de manuais da época, que provavelmente era um manual que tinha na casa da Jane, porque era o manual mais famoso que tinha na época. Então, a gente vai inserindo assim, tem comida? Vamos encaixar, vamos botar. Né? E decoração também, aquelas decorações, por exemplo, de uma casa que tinha um abacaxi imenso na entrada do portão. Por que tinha um abacaxi? Sim. Qual era o símbolo do abacaxi? A gente tinha uma casa dos abacaxis, lembra? No Cosme Velho. Não existe mais? Eu acho que eles foram roubados, não sei se tiraram. Porque tem, eu acho que Santa Teresa ainda tem um casarão que tem os abacaxis. Casa dos abacaxis, né? E já teve no passeio também. Do passeio era até de ferro. O abacaxi era uma coisa muito exótica, muito cara. E gostosão, né? Abacaxi é gostosão. E era difícil de aclimatar também. Exato. Então, assim, na moda... Por que botava determinadas coisas. E o simbolismo, né? Porque a Jane, ela fala muito de determinadas comidas ou determinadas árvores, determinadas frutas, que tinha, claro, o valor da alimentação, óbvio, mas também tinha um valor simbólico. Né? Em Razão e Sensibilidade, quando aquela senhora lá fofoqueira compara o Coronel Brandon com a coisa lá do açougueiro, não sei o quê, ela tá falando da virilidade dele. Porque ele já era um homem bem mais velho do que a menina, do que a Mariane. Mas olha só, ainda tá no couro, entendeu? Tudo, a gente pesquisou tudo. Foram, assim, 3 anos da gente debruçado em livros, em pesquisas, em trabalhos de doutorado para fazer esse livro, cara. Caramba. Entendeu? Muita coisa gringa, né? Muita coisa. Porque aqui no Brasil não dão mas esse valor. E nessa época aqui já nem tinha, né? Não circulava muito livro aqui. Eu já te falei, né? Que eu pesquisei Jane Austen nos jornais do Brasil e ela só aparece no século XX. Porque nessa época que ela viveu, aqui até tinha
um jornal que era impresso na Inglaterra, que era permitido pela coroa também, mas era muito de dar notícias sobre Portugal e tal, ele não tinha essas colunas. Mas assim. você vê que Dumas chegou logo. Hã? O Alexandre Dumas chegou logo. Em 45 ele já estava aqui, porque Mas em francês. a própria então, mas Garnier aí- estava publicando. Isso, é. Balzac também. É. Nossa, logo Não, Balzac. mas não sei se era porque era mulher também, né? Talvez. Pode ser. É. Porque demorou pra ter uma mulher escrevendo. A Júlia Lopes de Almeida, ela não entrou na Academia Brasileira de Letras. E ela ajudou a Eita. fundar. Eita. Assim, uma coisa assim que eu achei, o primeiro anúncio de ficção da Garnier que eu achei foi o Dumas. Isso, mas foi a primeira propaganda que trouxe. Porque acho que primeiro veio em francês, depois traduziram. Uhum. É que eles tinham os direitos, né? Certo. Uhum. E aí, olha que curiosidade bacana que eu achei da Garnier. Garnier. Em 1880, a União devia para a Garnier os livros que ela forneceu para a biblioteca da Escola Politécnica, que é a Escola de Engenharia. Escola de Engenharia da UFRJ, né? Então, ela forneceu em 1880, a Garnier. Em 1882, a União ainda devia R$650.900. Nossa. Aí eu pedi para a inteligência fazer a artificial conversão? fazer a conversão. Alguma coisa entre 100 e 300 mil reais. Imagina você ficar 2 anos, a sua Tá empresa, doido. com um recebido desse. E aí eu comparei, porque isso é em 1880, né? A Aurélia de Senhora é de 60, 1860. Uhum. Mas a Aurélia herda 100 contos de réis, tá? Uhum. Que era uma fortuna, né? Um conto de réis era 1 milhão de réis. A Aurélia herdou o mundo inteiro, né? Caramba. Então, o que eles deviam para a Garnier era quase 1 conto de réis. Era muito dinheiro, Aham. né? Sim. Que a União devia. Pra você ver, os problemas já vêm desde muito tempo, Desde né? muito Desde tempo. lá De atrás. tudo, Então, né? você vê, isso é de 80, né? Em 1873, eu peguei uma discussão do parlamento falando desse negócio dela ser homogênica, não, como é que fala? Dela quem? A Garnier. Monopólio? Monopólio, Ah, tá. perdão, monopólio. E aí é uma discussão enorme, falando que estavam discutindo de dar isenção de impostos para livros que vinham publicados de fora. A gente ainda tem isso, não sei se já caiu, mas a gente tinha que mídia impressa não paga imposto de importação. Eu acho que ainda tem. Ainda Porque tem. lembra quando a Não, Amazon vamos nem saiu? Vamos falar baixinho, que é para ninguém lembrar e cortar isso também. Mas eu acho que quando a Amazon abriu, acho que as primeiras coisas que chegavam de internacional eram livros, né? Porque não eram taxados. Isso. Uhum. E aí, então, a discussão era essa, dizendo que se a gente vai cortar impostos de mídia que vem não fala mídia, mas de livros impressos, o ideal seria cortar os impostos da matéria-prima, a tinta e o papel, de modo que seja impresso aqui e acabe com o monopólio, inclusive do senhor Garnier. Mas isso era pura politicagem, provavelmente, com Sim. outros empresários. Porque Uhum. o Barão de Mauá, ele passou por isso também. Uhum. Que ele produzia ferro daqui e o ferro de fora vinha mais caro. Aí eles tiraram, né, o Exato. imposto do ferro e ele se lascou aqui sozinho. Exato. Uhum. Exato. Mas você vê que, assim, eu te devo, mas eu não te pago, Uhum. porque eu já te paguei numa outra. Exato. Brasil Sim. sempre foi Brasil. Sim. Sim. É impressionante. A gente vai olhar, né, essas coisas até mesmo no interior. Quando você olha como é que era a politicagem do interior e é hoje, né? Você tinha uma família antiga. Eu tive recentemente em Rio das Flores, que é uma cidade bem pequenininha ali, indo para Minas Gerais, né, no Vale do Café. Que aí lá tinha o Barão do Rio Preto, e aí que é a maior fazenda que tem lá e tal. E aí todo mundo que vivia ali meio que vivia
para produzir alguma coisa que tivesse alguma relação com a família. E hoje tá não na mesma proporção, mas continua assim. Você tem ainda algumas famílias que tem um certo monopólio ali de comércio, de outras coisas. O governo ele tem que dar algum auxílio de algumas coisas também, porque a cidade não produz quase nada, né? Tem que ficar indo para a cidade do lado e tal, mas é a mesma coisa, né? Não mudou muito. Não mudou. A distância talvez diminuiu um pouco, né? Mas você vê que a gente, toda hora a gente chega a essa conclusão, né? Que não mudou. O mercado editorial não mudou. não. A importação de livros não mudou, porque tem muita gente que está trazendo impresso da China e trazendo de container. E é muito barato imprimir na China. Lembra barato. aqueles livros que a gente viu que tinha Jane Austen, tinha Edgar Allan Poe, não sei o quê, que era uma capinha de tecido? Eu já vi umas 2 livrarias aqui. Mas realmente veio de coisa de... mas o preço não tá aquele. Não é o mesmo preço, mas é bem barato. R$10, R$15. Não, mas é coisa assim de 30, 40 reais. E são umas edições super bonitas, né? É bonito. Almofadadas e tudo. Capa dura, almofadada. Isso é... Com certeza foi rodado na China. Seria até uma ideia aqui pro teu podcast, você trazer alguém que seja lá do Sindicato dos Livreiros, que inclusive fica aqui, né? Na rua aqui de trás, né? O escritório. Exatamente para trazer esse histórico, porque o número de editoras aumentou muito. A gente tem grandes editoras, né? Rocco, Sextante, Record, que mais? Intrínseca, que eu acho que, se eu não me engano, a Intrínseca e a Sextante estão junto. A Príncipes, a Ciranda Cultural. Exato. E tem essas coisas, porque como tem assim, tem editoras que fazem o tipo de fusão que a gente não fica nem sabendo. Porque às vezes uma compra ação da outra, então no final das contas são os mesmos donos, mas você pensa que são editoras diferentes, porque elas mesmo que são concorrentes. Eu acho interessante a gente tentar entender um pouquinho essa dinâmica desde a época da Garnier, que tinha uma loja na 71 em frente à Universal, que era concorrente, só que a Garnier dava de 10-0, né? Então, assim, como é que a gente chegou nesse número tão grande de editoras, mas o preço não cai? Porque a gente sabe que eles têm um lobby muito grande, né? Então, por que não cai? O caso da Dark Side mesmo, eu me questiono como que eles conseguem produzir aqueles livros em capa dura e vender ali em R$60. Tem um livro deles, se não me engano, é 1001 Noites, que a lombada, além de ser pintada, ela é pintada com uma estampa. É a coisa mais linda o livro. São muito bonitos mesmo. E agora os preços são acessíveis, não são caros. Não são baratos, né? Não, mas assim, é livro de 150, 200, mas sim. Já tá não, assim. mas tem edições que, mesmo capa dura ali de 60, 70. Não, mas aí é porque ela já tá mais antiga, então até vende na Amazon e tudo. Se você for direto no site da Dark Side, exato, tem livro de 190 e tudo, porque eles mantêm esse padrão. E agora a gente tá entrando na era que aqui no Brasil a modinha até que tá vindo rápido das edições de luxo. Que são aquela que tem os desenhos aqui, que eu sou absolutamente apaixonada, eu tenho vários. Lombada pintada, né? Totalmente. À mão ou já tem. Já tem máquina, já tem máquina impressora que faz, de lombada. Entendeu? É um diferencial, assim, porque o que acontece? Você passa a montar a sua estante, não assim, virado, mas assim. E tem meio que uma competição de TikTokers de mostrar, que a gente sabe que a grande maioria não vai ler, só vai comprar para montar. Mas, assim, a coisa mais linda, as estantes montadas com essas edições de luxo. Então, o livro continua sendo um objeto desejado e desejável, mas não necessariamente de cultura, porque as pessoas não estão lendo. Né? Não é. Um negócio de você ter, mas você não faz uso dele. Exato. Não, é engraçado isso, porque eu não acompanho muitos, né? Eu lembro na época que começou com os booktubers, né? Que eram os youtubers que falavam de livros e tal. Sobre história quase não tinha mesmo, porque não era uma coisa que vendia.
Mas eu via que hoje, principalmente, eles não falam do livro. Eles estão sempre falando assim, livros que eu comprei. Sim. Livros que eu sugiro que não sei o quê. Ele nunca pega um livro igual esse aqui e vai falar desse livro. Não é uma resenha. Não tem resenha. Não tem. Aí eu tenho pra mim que, né, a maioria não deve nem ler esses livros. Não. Porque é muito. Né? São caixas e caixas. Eu já fico agoniado com uma minha filhinha ali de, sei lá, 10, 15 livros pra ler. Imagina caixas e caixas. Todo mês. É uma coisa assim do comprar livros, né? Que eu acho que é igual a questão da maquiagem, né? Virou mesmo um negócio. Tô testando, testando 20 por essa fase do da comprar maquiagem. Então, né? Tenho 30 bases, não sei o quê. Então você não vai usar todas aquelas ali, mas você quer ter. Exato. Que é o caso do livro também, né? Eu quero ficar te mostrando o livro, mas... É engraçado isso, né? Porque a pessoa quer ter aquele monte de livro, não é nem para si, é para mostrar. Para fazer vídeos e mostrar, arrumando a estante, tira tudo, limpa tudo, põe tudo de volta. Aí faz aquele time-lapse, né? Tá montando aqui. Isso me incomoda um pouco. Porque trata o livro como se fosse um negocinho, uma coisa qualquer. Ostentação, né? Igual a Bienal. Nossa, eu fico tão triste, assim, de ver que você tem bons artistas não, bons autores que estão ali, e as filas enormes sempre para aquele livro que o cara é famoso, que ele é da Globo, que ele aparece não sei aonde, que ele faz não sei o quê. Sabe? Fiquei muito... Eu fui no do Tá Na História, que é um cara, né, super legal, o Thiago é um cara incrível. Trata todo mundo super bem, assim, é muito acessível, né? Uma pessoa muito acessível. Então, assim, eu não tô usando ele como exemplo, mas é porque ele é uma pessoa famosa, né? Sim. E aí, ele tava junto de 2 outros autores que também tem 2 livros muito legais. E que as pessoas assistiram aquilo. E aí, na hora de comprar, só compraram o dele. A fila dele tava enorme e os outros 2 não tinha ninguém. Eita. Eu comprei dos 3, né? Porque eu fiquei... E eu achei interessantíssimo todos os 3. Então eu fui lá comprar dos 3. Um dos maiores medos do autor, né? Não ter ninguém na fila. Não é medo pequeno, não, tá? É medo bem grande. Não, sim. Então, tinha uma lá que ela tem uma pesquisa muito legal sobre os malandros. Aqui, sobre a malandragem no Rio. É uma professora universitária e tal, né? Uma pesquisa. E o livro não é um livro chato, é um livro bem legal de se ler. E não tinha ninguém na fila. Acho que tinha alguns alunos e eu. É difícil. Assim, o consumo de cultura ainda é muito pequeno. Porque... Outro exemplo também, que é o que me doeu, esse me doeu no coração. Porque eu fui assistir uma peça do Luiz Gama, que foi uma pessoa muito importante para a história do Brasil. Era uma quarta-feira. Tudo bem que uma quarta-feira é um dia que já é normal de você ter um teatro vazio. Então tava bem vazio. Mas do lado, na sala do lado, tinha um influenciador fazendo um negócio de stand-up, sei lá o que era. Não sei nem o que é stand-up, porque ele não é comediante. Mas fazendo um negócio lá, um espetáculo, sei lá que diabo que era. E no microfone. E também com fila. É muito... Assim, pra mim isso não é cultura. Pra começar daí, tá? Assim, porque tudo bem que, por exemplo, a época que tinham livros de youtubers, né? Que deu aquele boom. Aí, por exemplo, essa mãe essa minha amiga que tem uma filhinha, ela até falou assim, mas fulana vai comprar o livro e aí a partir dali ela vai ler. Só que quando eu fui ver o livro, a maior parte do livro era foto e uns textinhos desse tamanhozinho. Eu falei, você acha que ela vai encarar um livro assim, com texto, só texto, ou poucas fotos? Ela não vai encarar. Se ela for ler aquilo ali, porque ela tá comprando pra ganhar um autógrafo no livro. Também tem essa. Já passamos por essa também, em casa. Exato. Assim, eu sempre acho que não só a criança, mas o adulto, você tem intimidade com o livro, intimidade de pegar e saber o que é lombado, o que é capa, saber o que é, né, quebrar o livro e tal, não sei o quê. Eu já acho que é sempre válido. Você tem intimidade com o livro. Um dia você vai ter coragem de ler, você pega um pequenininho e vai e até ler livros que são ruins, eu sou a favor também. Por exemplo, 50 Tons, né? Foi um livro que eu também não gostei, mas assim, quando é um livro grosso... É ruim pra mim e pra você, mas... então, são 3 livros bem grossos, mas tem uma história ali dentro, né? Sim.
Então a pessoa leu alguma coisa. Sim, e aí é o hábito. Por quê? Porque ler me dá sono. Então, é você com a sua imaginação. É você treinando a sua atenção. E o interessante é que eu só descobri isso há pouco tempo, porque é uma pessoa que eu conheço assim mesmo, né, pessoalmente. Tem pessoas que leem e não conseguem imaginar. Ah, tem mesmo. Eu não sabia que existia Tem. isso. Eu não gosto de ler porque eu não consigo imaginar essa coisa toda. Porque eu vejo você falando do livro que eu tentei ler, eu fico assim maravilhado. Como é que você imaginou toda aquela cena, aquele cenário, aquele personagem, não sei o quê. Eu não consigo, então eu preciso ver o filme. Eu já ouvi mais ou menos parecido, que a pessoa falava assim, quando não tem foto, pra mim é difícil, porque eu não consigo entender. Isso tem vários problemas, né? De interpretação de texto, que hoje tá péssimo, né? Hoje, realmente. Né? De analfabetismo funcional. Mas eu acho que muito é de preguiça, sabe? Eu acho também. E essa coisa da gente ler, fazer leitura coletiva, que é uma leitura em partida com comentários, ajuda muito. Sim. Porque tem muita gente no nosso canal mesmo que começou porque gosta da gente, porque a gente insistiu. E era um livro barato, em domínio público, mas que pegou no tranco. E tem gente que, eu não lia há 20 anos, tinha 20 anos que eu não pegava um livro, e agora eu já estou no terceiro. Então, esse trabalho que vocês fazem, eu acho que ele é essencial e que isso tinha que ser replicado de outras formas, e até por editoras. Porque, por exemplo, uma coisa sou eu chegar aqui e falar assim, então tem esse livro aqui, ó, Um Jantar com Jane Austen, que são os pratos lá que a Jane Austen, que existiu na época dela. Outra coisa sou eu falar o que você falou, que esses pratos aqui você vai entender o que as pessoas comiam naquela época, o que as pessoas comiam enquanto estavam no mar, o que era oferecido quando uma família ia receber o noivo de alguém. Então é bem diferente essa abordagem. Só que a pessoa que vai comprar isso aqui, primeiro que hoje quase já não tem mais livrarias. Quando tem, a pessoa vai online e o resumo, quando tem um resumo, é péssimo. Sim. É um negócio chato de você ler. E poucas são as livrarias onde você tem um atendente que ele vai te contar a história do livro, e de uma forma interessante. Você também não sabe. Engraçado, tem um movimento no X, no antigo Twitter, né? Falando assim, coisas que deveriam voltar. É ter a sinopse do livro na contracapa. Os meus sempre têm a sinopse na contracapa. Mas tem muito livro que tem a opinião de pessoa, de formadores de verdade. Opinião na contracapa. E as opiniões são sempre as melhores possíveis. Maravilhosas. Eles são parceiros, ganharam o livro e não querem perder a parceria. Exato. Então é sempre lindo. Então você vê um livro que tem um título qualquer, seja o Segredo dos Segredos, o Segredo Final, do Dan Brown. E no final você tem espetacular. É um page turner. Você não sabe do que é aquele livro. Você não sabe se você vai se interessar por aquilo. Como é que você vai descobrir, né? Sim. Essa situação, a sinopse servia para isso, para te vender o livro. Sim. A Chão ainda faz isso. E as sinopses são bem boas. Mas são poucas mesmo. Hoje quase não tem. Às vezes fala mais do autor do que do livro, né? Na verdade, assim, se a gente voltar a falar às vezes tem na orelha, livro, né? De um modo geral, né? Porque essa modinha de capa com desenho, né? O tipo de diagramação que eles estão fazendo. Tem várias coisas que viram modinha, que são bonitas, mas que não são práticas. E para aquele leitor raiz, mais prejudica do que ajuda. Irrita. Porque a gente acaba encontrando vários erros. Não estou falando erro de português, mas o erro de apresentação mesmo. Então, acaba sendo um livro que tem uma história legal? Teria. Mas, às vezes, pra gente não chama atenção. Entendeu? Não...
o apelo dele não é o nosso público, uhum. né? Mas ele tem as suas utilidades para quem está começando, porque todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Se você vai aprender a ler, você tem que começar lá da alfabetização até você chegar lá na frente num livro muito mais bem pesquisado. Então, eu acho que tudo é válido. Mas sim, a gente ainda tem vários problemas, desde a época da Garnier, que estava aqui, né, cavando o seu espaço. E como todo bom empresário, estava mais interessado na parte financeira. Ah, sim. Né? Uma coisa legal da Garnier, só que eu acho que valia a pena a gente falar, é que os irmãos Garnier que inventaram essa coisa do brochura. Ah, sim, é verdade. Porque se fazia capa dura, e até hoje ainda é um pouco artesanal, e eles inventaram a brochura, o livro colado ou costurado. Que era o azul, né? Chamava Biblioteca Azul até. Aqui chegou a ter muita coisa vindo ainda que era capa azul, que era mais barata. Então, no fundo, a intenção ou a desculpa era popularizar os livros. Mas a gente sabe que era lucro, né? Ah, claro. Sempre, claro. Como acontece hoje também nos lançamentos, né? É porque no Brasil a gente não tem o hábito do livro de capa dura, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, geralmente eles lançam, né? Exato. E depois só sai o brochura se o livro e capa dura vender bem. Então agora eles já estão meio pau a pau. Capa dura e áudio. E aí o brochura vem bem depois. É engraçado, né? Porque o brochura é o mais em conta, então... Não, e uma coisa também que eu acho... É porque ultimamente eu tenho tido muito contato com essa coisa do turista francês aqui no Rio, né? Porque infelizmente é o público que quer consumir história. O brasileiro é o que menos consome. O americano, ele consome o básico. E o francês não. O francês, ele consome tudo. Você vai ali na Cinelândia, aqui na região da Lapa. Lapa até tem mais, né? Brasileiros e outros públicos também. Mas o turismo histórico mesmo do Rio, o maior público é o público francês. E quem consome também livro. O maior público de literatura ainda é o público francês também. E aí você vê como isso é introduzido, como a cultura é introduzida nessas pessoas desde sempre. E o que é bom. Eles crescem sabendo o que é bom e o que é ruim. Porque eu não acho, por exemplo, que a gente tem aqui, igual eu falo da internet, né? Às vezes as pessoas ficam meio achando que na minha cabeça, a gente só tem que consumir o que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, né? Eu acho que não, tem que ter entretenimento também, tem que ter a besteira. Claro. Mas a gente tem que consumir a besteira sabendo que é uma besteira. Sim. Sabendo que é um alívio, né? Que você vai ter ali e tal. O boleto free, né? É o que a gente faz, é o boleto free. Aqui você não precisa pensar Exato. se vai ter como pagar a conta do mês, se a criança fez dever de casa. Não, chega. Aqui vamos... Mas eu acho que aqui que falta isso, muito no Brasil ainda. As pessoas, elas não entendem ainda, elas querem só a besteira. Elas só gostam da besteira. Teve até um rapaz que ele é eu nunca lembro o nome dele. Ele é um poeta que ele declamava umas poesias num programa da Globo de manhã. Acho que era o Encontro. E aí teve uma vez que ele falou que o brasileiro, ele não gosta de artista. O brasileiro gosta de celebridade. E é uma verdade, assim, dolorosa, mas é uma verdade. Até pelos filmes que a gente vê, né? Que a gente vê que tem uma grande distribuição no Brasil. Só bobeira. Aí o filme que é mais assim, né? Que é um filme que te faz pensar um pouco mais. Ou que às vezes é um filme também que é leve e tal, não sei o quê, mas que não tem tanto orçamento, né? Que você precisa entender de uma outra forma. Não tem, assim, não tem divulgação, não tem apoio, não tem nada. Não. Não sei, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, pode ser que eu esteja muito por fora, assim, da Night, coisa. Mas me parece, assim, que a produção de cultura do Rio tá tão pobre. Caiu muito. Né? Caiu muito. Qual é a cara do Rio? É o funk. São músicas de funk, de proibidão, de não sei o quê. Você tem uma grande produção. O samba tá voltando. Aqui no centro, né? A Rua do Senado ali já fica assim, né? O samba, aquele baile charme também tá voltando, né? O charme durante o dia. Então, tudo isso. Mas é essa nova geração que tá voltando com isso daí. Você vê hoje adolescente sambista.
Coisa que na minha época não tinha menor. Não, era coisa de velho. É coisa de velho, era coisa de velho. As pessoas riam de mim na escola. Choro também, é coisa de velho, né? Choro também, MPB já era velho. Já era. Eu lembro que tinha um fichário que a capa era uma... acho que foi a Tilibra que fez. E ela fez de vários cantores. O meu era o da Marisa Monte. Ninguém conhecia. Não sabia. Um ou outro não sabia quem era a Marisa Monte, né? Era triste, né? Eu falava de coisas na escola, porque eu estudei numa escola que era particular. Eu falava de artistas que eles nunca nem escutaram, assim, raça negra. Eu não sabia o que era raça negra. Nossa. Imagina. Eu ouvi crescendo minhas férias com a minha tia. Desanimando tanto, tô ficando depressiva. Então, mas aí essa nova geração tá melhor. Ela é uma geração que já vai nesses lugares. Eu acho que tem mais interesse. Tem. Talvez tenha mais interesse pela raiz, sabe? Pelo que criou a gente aqui, né? Que montou a nossa cultura, assim. Sim. Mas isso, assim, é um movimento muito incipiente ainda, porque a grande produção que a gente tem... É do besterol. Me parece, assim, tipo um subproduto. Sim. Né? E eu acho legal também que essa geração, ela questiona mais... Não tô querendo ofender ninguém, mas eu tô achando tudo uma bosta que tá sendo feita. Não, e é uma geração que questiona também exatamente isso, né? Por exemplo, essa coisa de como é... Eu tenho uma briga aqui com os cariocas, vai ser eterna essa briga, que é a questão do suburbano. Que só aqui no Brasil que suburbano é chamado de suburbano. Porque subúrbio não é esse lugar, né? Subúrbio é um lugar bom. É um lugar longe do centro da cidade, mas onde você tem coisas, né? É um lugar que você tem paz até. E que aqui é chamado, a periferia foi chamada de subúrbio. E essa coisa do suburbano, como o suburbano ele é pintado na TV, em algumas... né? Muito. E eu olho pra minha periferia de onde eu vivo, não é aquilo. Deboche, né? Até tem pessoas assim, né? Mas assim, são estereótipos, né? E tá ficando sem graça já. Porque não tá muito legal. Talvez quando a gente olha pra nossa realidade, né? Fala, será que é legal ficar rindo disso? Eu sei que é uma coisa antiga, mas eu acho o seguinte. Há um trabalho muito forte, sei lá de quem, e vamos dar uma do nosso canal, não falamos em política. A gente não fala de política, fala de futebol. Mas de manter a população no emburrecimento. Mas isso com certeza. E uma coisa que eu sinto muita falta era do Projeto Aquários, que levava música clássica na Quinta da Boa Vista. Eu já vi isso. E o povo não pagava nada. O povo chegava lá com seu cobertorzinho para sentar na grama, sua cadeira de praia. E se tocava Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi, não sei o quê, que era o pessoal do Teatro Nacional, do Teatro Municipal. Isaac Karabichevsky. A gente tinha que... Eram uns nomes que a gente copiava, né? Assim, a gente aprendia, né? Então, não tem mais isso, gente. Não tem. Olha, eu cheguei a ver a Ópera Aida no Sambódromo. Nossa. Montaram a ópera lá. Caramba. Eu lembro também que, eu não lembro onde, não sei se foi no Sambódromo que montaram a flauta mágica, aquele agudo lá do Moza, aquela coisa maravilhosa, eu não lembro onde foi. Eu não fui. Então, assim, visitas aos museus, eu vejo que às vezes você traz aí no seu canal, né, no Crônica Carioca e tudo, ou no Rio, cara... Não tem mais. Você vai no museu, os museus estão vazios, estão as mostras. É engraçado, porque todo mundo viaja e se mete em museu, né? Em museu, né? Então. Mas aqui ninguém vai. Porque aí quer ser europeu, né? Porque imagina, vou a Paris, não vou ao Louvre. Assim... E com o museu como o Museu do Ipiranga, A cultura é uma união disso tudo, né? É a música na cadência certa, é a literatura, é o museu. Sim. É tudo isso. Não que o funk, a novela... Não, tudo isso é importante. Né? Tudo é não importante. Que não seja, mas a gente não pode ficar só preso num nicho. Verdade. Né? E é por isso que... O nosso canal e o seu canal, eu acho que são tão importantes, porque a gente, assim, de grãozinho em grãozinho, a gente vai trazendo esse passinho de criancinha. Mas é engraçado isso, porque de vez em quando aparece alguém no nosso canal dizendo assim, nossa, ainda bem que eu achei vocês, porque eu sempre achei que essas coisas estão muito esquisitas e eu não tinha com quem falar. Parecia que eu tava ficando doida, né? Que eu tô achando tudo estranho.
E a gente está numa época esquisita. E você tem trazido umas pesquisas maravilhosas, assim, você Sim. consegue unir o popular, como você fez agora, com essa série de pesquisas sobre o carnaval. Aquele roubo no carnaval foi maravilhoso, né? Então você consegue trazer um negócio popular com cultura. Sim. Porque a cultura é para todo mundo. As pessoas elitizam a cultura, mas ela é para todo mundo. E é engraçado que é um passado recente, né? Passado recente, sim. E ninguém sabe, nunca soube que isso existia. É bem legal, bem legal. Exato. E a gente tá aqui para isso, né, Greg? Sim, senão somos um time. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Conheçam o Sincericídio Literário. Como que tá nas redes sociais? A gente é Sincericídio Literário no YouTube. No X, a gente é Sincericídio Lit, L-I-T. E no Instagram, porque a gente já tinha os nossos Instagrams, né? Ah, tá. Então aí a gente tá separado, mas no nosso canal tem todos os links. Tem tudo lá. E a lojinha também. Lojinha, que tem os livros que vocês escreveram. Tem caneca, tem camiseta, caderninho, tem tudo. Tem e como os nos livros consumir. Os livros estão disponíveis na Shopee, mas também em todos os vídeos a gente coloca os links dos livros. E a gente está lá para isso, para bater papo, dar risadaria, boleto free, né? Mas com muita cultura. Muita cultura. Verdade. Certo. E você que está aí, muito obrigado. A minha câmera é aquela. Muito obrigado por você que está aí, que assistiu até aqui, né? Não esqueça de se inscrever, de deixar também o seu comentário. Me siga lá no Instagram também, @RioComGregório. Um beijo para vocês, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.